Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar vocês, gente. Já vou colocar. Vamos ver, tem superchat do César Vale. Valeu, César. Obrigado pelo superchat. Perguntar não ofende. Como o scout do Vasco avaliou a quarta opção de volante de um time que está na Série C e, segundo a própria comissão técnica do Náutico, não joga bem? O César está falando isso até por conta da entrevista acho que foi do Brax, né? Que ele falou que tava, eles sempre analisavam o nome, que o scout, todos os nomes foram muito Não, pensados. não é porque tem um repórter local lá de Pernambuco que deu uma entrevista ontem à noite para os companheiros do canal Atenção Vascaínos para analisar o Matheus Cocão. E aí ele falou que para eles mesmo lá em Pernambuco foi uma grande surpresa essa negociação e essa aposta do Vasco, porque nem dentro do próprio Náutico ele é considerado um dos jogadores mais promissores do grupo, digamos assim. Aí na própria análise, eu esqueci o primeiro nome do rapaz, eu sei que o sobrenome dele é Tarso. Ele falou que, até citou um centroavante deles lá, outros jogadores, mas que o próprio Matheus Cocão é um jogador que oscila, entra no time, sai e tal, tem 21 anos de idade. E o que estão perguntando, como é a pergunta dele é assim, ó, a pergunta não ofende. Mandar um abraço aí pro César Vale. Como o scout do Vasco avaliou a quarta opção de volante? Então, assim, isso é uma pergunta que quem tem que responder é o Paulo Brax e a equipe de scout dele. Como é que eu vou responder? Eu entendi o teu questionamento. Está sendo que, assim, a gente não pode falar por terceiro. A minha opinião eu já dei. O Gui também já deu a dele. Eu acho que é uma contratação esdrúxula, sem pé nem cabeça, e que é pauta de coletiva. Eu acho que na próxima oportunidade que a gente tiver, tem que ser perguntado sobre o Matheus Cocão, por que ele veio. Então, é uma pergunta que, por exemplo, eu vou fazer com certeza se outro colega não fizer uma próxima coletiva. Mas a gente responder pelo Paulo e pelo Claro. Scout, aí não dá. A gente pode dar a nossa opinião. Não, sim, sim. O que o César Vale quer dizer, eu acho, né? Se quiser, pode até mandar aqui, César, se é isso mesmo. É lógico que misturando isso que o jornalista falou, o Vasco disse oficialmente que todos os jogadores que vieram foram pensados, analisados e contratados. Né? E a gente até questionou na época, muito antes do Cocão ser até cogitado no Vasco, que, pô, como assim? O Patrick De Luca, o Bambu, que é um jogador que fazia tempo que não fazia sucesso em nenhum clube, foi tão pensado assim, né? Claro que o cara vai querer defender o scout, etc. Mas eu creio que tem alguns jogadores que de repente aparecem e falam: Ó, é uma oportunidade aqui, quer? Vai ficar aí, não vai pagar um salário alto, de repente dá certo. Pô, não tem problema isso, não tem problema nenhum. Mas assim, você chegar pro torcedor e falar assim: cara, tudo é muito pensado, o scout, os jogadores, etc. Aí, para mim, já é estranho. Acho que, claro, que tem alguns casos. O Orediano, para mim, é um jogador que ainda vai fazer muito sucesso no Vasco da Gama e eu Também acho que acho. tem chance de ser um jogador muito bom, cara. Ele é muito jovem e mostra uma habilidade técnica, velocidade que não se encontra em qualquer lugar, tá? Eu acho que o Orediano foi um caso que acertou. Já o Bambu, Patrick De Luca, agora a gente tá vendo o Cocão. Cara, você falar que foi muito pensado com a mídia lá falando sobre o Náutico, que era a quarta opção, aí já começa a ficar estranho. Pô, como assim? Vamos questionar de novo. Você falou isso, né? Foi o Brax que falou, se eu não me engano. Você falou que vocês pensam totalmente. Vocês pensaram muito para trazer o Cocão? Eu acho que é uma pergunta que tem que ser feita para o Paulo Brax nesse sentido. Mas, claro, a gente tomara, cara, tomara que faça um bom campeonato, que ajude, mas eu acho que eu não entendo, assim como o Dieguinho, que já falou, né? A gente está dando nossa opinião, que seja uma contratação sensacional do Vasco, né? Vamos lá, Rodias, Franco Fagundes, o Dudu tá mandando, o Rames Rodrigues. Dudu, se eu fosse escolher entre esses três, tudo dependeria de valores, tá? É difícil você chutar aqui. Se você trazer o Rames Rodrigues para ganhar 2 milhões por mês, eu não traria. Eu acho que desses aí, o Rodias é um jogador que teria mais tempo de Vasco da Gama e eu acho que, pô, ele fez o gol do meio de campo ali. Qual que você escolheria aí, Dieguinho, desses três? Cara, eu preferiria outro jogador nos seus três. Eu acho que o Rojas tem uma idade legal, 27 anos, mas é um cara que roda internamente dentro da Argentina sem ter se firmado tanto. Eu não posso avaliar um jogador pelo chute do meio de campo. Outros jogadores já fizeram gols antológicos e nem por isso foram grandes jogadores. O Pelé não fez esse gol, pô. Então eu não posso achar o Pelé ruim por não ter feito esse gol. Então, assim, foi um baita de um golaço, um jogador que tem uma boa qualidade, ok.
Mas os valores que ele pediu para um jogador que eu continuo achando aposta, eu acho muito. Para você pagar 610 mil reais mês, 5 milhões de luva, contrato de 3 anos, você tem que acreditar muito no jogador. Você não pode ter dúvida nenhuma. Esse cara aqui é o cara que vai chegar e vai resolver meu problema. Eu não posso apostar uns 600 mil reais por mês. O Franco, tem um detalhe, eu acabei de subir um vídeo agora no canal, quem depois quiser assistir depois da live, sobre o Franco Fagundes. O Franco Fagundes é um jogador que ele passou por depressão na adolescência dele. Ele sempre foi considerado uma grande promessa no Uruguai. Ele jogava de atacante, deu um passo para trás, passou a jogar de segundo volante, de meia. Em algum momento ele chegou a pensar em abandonar o futebol, porque ele não estava conseguindo render tão bem. Foi aprovado, foi seguindo carreira no Nacional. Foi um jogador que demorou um pouquinho a ser aproveitado no time de cima. Fez uma temporada inteira boa no Nacional do Uruguai ano passado, com Carbajo, Cristaldo, Puma Rodrigues. O Soares passou um período lá também, depois saiu. Era um time muito forte do Nacional que já se desmontou. E esse ano, o Franco Fagundes não está entregando o que ele entregou ano passado. O time foi desmontado, ele é um jogador ainda muito jovem, tem 10 jogos na temporada e nenhum gol marcado e nenhuma assistência. Lá mesmo no Nacional, a própria torcida já está questionando. Eu fui dar uma lida nos comentários dos torcedores de lá. Falta para ele garra, falta para ele atitude. É um jogador que oscila muito. Então, assim, como é que Aí, viu que já mudou? Lá atrás, o Vasco ofereceu 8 milhões de dólares e o Nacional não quis vender. Não, a gente quer mais. Aí tinha sondagem Vai da ser Europa. Europa, né? Fala que ia vir Europa. O que o presidente do Nacional pensou? Cara, já que o Vasco não quer pagar o que eu quero, deixa ele aqui, a gente vai disputar uma Libertadores no começo do ano. Se o Franco for bem na Libertadores, ele valoriza ainda mais eu vendo direto para a Europa, até por mais. Aconteceu o contrário. Ele está numa queda, aí o Marcos Jacobs, do Detetive Vasco, até entrevistou o presidente do Nacional no começo da semana, e ele já mudou o tom. Não, o Vasco não me procurou de novo, mas eu vejo com bons olhos uma nova negociação na janela do meio do ano. Os valores que estão se falando agora lá no Uruguai já não é mais 8, é 6, já direto por eles. Ou seja, se o Vasco realmente tiver interesse, pode até baixar isso. Então, assim, de novo, vai ser uma aposta. E eu não posso apostar, Guilherme, com 38 milhões de reais, mais luva, mais comissionamento e mais salário. Então, assim, não dá. Eu tenho que chegar e cacifar um jogador pronto. E o Rames eu já expliquei que eu acho que é um jogador que vive muito mais de nome do que propriamente de desempenho, e também é caro. Então, assim, é muito difícil você achar esse tal meia organizador, cara. É complicado. Por isso que muito time joga com 3 volantes, que são alguns volantes que têm condição de construir, de pisar na área, fazer gol também. Porque achar esse meia organizador é difícil. A maioria das vezes tu acha medalhão. Cara mais em final de carreira, com nome, mas aí tu nunca sabe como é que esse cara vai entregar e normalmente cobra muito caro. É difícil achar esse jogador, cara. Tão difícil que a gente vê os clubes apostando em jogadores que a torcida não gostaria, como o Lucas Lima, né? A gente vê o Benítez rodando por aí mesmo com problemas físicos. O Wallace mandou aqui, ó. Benítez é um jogador que se não tivesse lesões. Então, exatamente, Wallace, é um cara que tem problemas físicos e até de condição física quando ele tá bem, cara. Então, e mesmo assim, ele sempre tá rodando aí por times fortes do Campeonato Brasileiro por conta dessa escassez de um 10. Eu também acho, concordo com o Dieguinho demais, até porque, cara, é muito difícil um camisa 10, beleza, isso aí todo mundo concorda, eu acho que isso aí, ninguém vai falar aqui que é muito fácil trazer um camisa 10 hoje, beleza. Agora, se tratando de Vasco da Gama, não dá para trazer promessa mais, não dá. Tem muitas promessas que já estavam no Vasco da Gama, que são da base, né, e já trouxeram o Orediano e alguns outros jogadores aí que aos poucos vão se adaptando e tem que crescer. Se trouxer mais jogador promessa, não vai resolver o problema que o Vasco tem hoje, que para mim não é nem só de um camisa 10, é de um jogador que chame a responsa mesmo ali em campo. Então, eu concordo, acho que não dá para apostar, apesar de que acho que esses jogadores com nome, tipo, eu acho que Coutinho é outro nível, né? Mas o próprio Rames Rodrigues, eu acho que daria para arriscar, porque por mais, por exemplo, se arrisca no Rames Rodrigues, vamos lá, Brax chega aqui pra gente agora, manda, gente, é o seguinte, o Vasco foi para cima, conseguiu 1 milhão por mês, vai pagar do Rames Rodrigues, começa a vender camisa, etc. A torcida do Vasco pode até ficar chateada se ele não render o suficiente no Vasco,
mas não vai chegar no Paulo Brax e falar, pô, Paulo, você contratou um cara ruim? Não, a torcida gostaria de ver um cara desse nível. Seria mais problema do Rames Rodrigues de não render do que do Paulo Brax, você entendeu o que eu tô falando, Dieguinho? Eu acho. Não, eu entendi, Gui, mas assim, a gente também tem que separar as coisas. Assim, gestor, o nome já diz, ele tá ali para gerir. Você é importante ouvir o torcedor, mas você não pode fazer só o que o torcedor quer. Porque muitas das vezes o Sim, torcedor sim. ele age pela emoção também, não faz conta, e por ele traz todo mundo. Não deu certo, coloca de lado e traz outro. E não é assim, entendeu? E quando a gente fala de jogadores no padrão do Rames, é muita grana, cara. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, vamos lá. O Luan. Quem é o maluco que ia falar assim, porra, é uma besteira que o Corinthians está fazendo em comprar o Luan do Grêmio. Mas antes de você fazer um negócio que envolvam cifras muito grandes, você tem que criar mecanismos importantes dentro desse contrato para também prevenir o clube. Por quê? Se você faz um contrato com salário astronômico para um jogador e dá 5 anos de contrato para ele, cara, se esse cara tiver uma lesão, tiver um problema, tu Braço. vai ficar amarrado com aquilo ali 5 anos. Percebeu que todos os jogadores que o Vasco contratou, comprando, todos eles o contrato são de 3 anos. Nunca mais do que isso. É um período que não é tão curto, um ano e meio que se pode logo depois perder, Perdeu o cara, e né? não é tão longo também de você ficar amarrado com o cara um tempão. Por quê? Tem casos de jogador, quer ver? É muito perigoso fazer contrato de 5 anos com um cara de 30 anos de idade. Às vezes o cara, nesse contrato, ele fala, resolvi minha vida. Aí o cara relaxa. Eu acabo o contrato com 35, o salário aqui é muito bom, resolvi minha carreira. O que vim dos 35 para lá, e aí tem muito jogador, se ele não for muito profissional, muito dedicado e querer muito, o cara começa, o termo do futebol, começa a roubar. Ele vai no migué, o clube pode não querer, ele Fato. empresta para outro pagando metade do salário. Então, assim, tudo isso, cara, tem que ser muito bem analisado. Aliás, o pessoal tá mexendo o saco com o Rodriguinho. Agora, outra, mas, ô Dieguinho, o que eu tô falando, por exemplo, o que eu acho diferente. É claro, quando eles perguntaram aqui, gente, a gente não tá comparando o Luan com o Rodias, tá? Não é isso. A gente tá falando do Rames Rodrigues nesse momento. Que eu vi gente falando do Rodias aqui. Mas, por exemplo, Dieguinho, por isso que eu disse que tudo depende de valores e tempo de contrato. Se você pega o Rames Rodrigues, Rames, vamos fechar o contrato de 2 anos com um salário de. Eu acho que tem que ser 1 milhão por mês, pelo menos, para ele topar. Vai. Vamos dizer 1 milhão. Aí eu acho que já vale. O Luan, o Corinthians pegou o Luan do Grêmio Rei da pagando América. 38 milhões de reais para comprar um contrato de 5 anos e ainda tinha umas cláusulas que, dependendo do desempenho dele, teria que pagar mais para o Grêmio ainda. Então aí eu acho que é um erro muito grande. Que eu acho que até que os clubes estão parando de fazer isso depois de tantos erros que a gente vê no futebol brasileiro. Santos, Corinthians, o São Paulo. Nossa, o São Paulo também errou muito em contratação, principalmente nesse sentido, né?